O presidente Lula critica a proposta de Donald Trump de criar o Conselho de Paz, voltado à resolução de conflitos internacionais em paralelo à ONU. Repórter Matheus Dias chegando agora aqui com a gente, o que afirmou o presidente durante um discurso em Salvador. Ele tem conversado com líderes de outros países e a gente vem acompanhando isso nessa semana. Bem-vindo, Matheus, boa noite. Tiago, boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha, uma ótima sexta-feira. Então, Lula discursou hoje em Salvador durante o evento organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. No caso, Lula falou bastante sobre Trump. Disse que o presidente norte-americano quer dominar a ONU e acabar com a cooperação entre os países. Vamos ouvir. Vocês estão acompanhando e vocês estão percebendo que nós estamos vivendo um momento muito crítico na política mundial. Ou seja, o multilateralismo está sendo jogado fora pelo unilateralismo. Ou seja, está prevalecendo a lei do mais forte. A Carta da ONU está sendo rasgada. E ao invés da gente corrigir a ONU, que a gente reivindica desde que eu fui presidente em 2003, reforma da ONU, com a entrada de novos países, com a entrada de México, do Brasil, de país africano, o que está acontecendo? O presidente Trump está fazendo uma proposta de criar uma nova ONU e que ele, sozinho, é o dono da ONU. Pois é, o presidente Lula, durante o discurso, também disse que conversou já com presidentes das principais potências do mundo, na visão dele, para impedir que Trump acabe com o multilateralismo e que um país tenha força sobre o outro por conta do poder armamentício. Lula citou durante essa resposta que conversou com Putin, o líder da Rússia, com Xi Jinping, líder da China, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o presidente da Hungria, Tomás Suyok, além da Cláudia Sheinbaum, presidente do México. Lula disse que em um conflito armado o Brasil não vai participar, por conta de limites orçamentários e também por conta de repúdio à guerra. Vamos ouvir. Toda vez que o presidente Trump fala na televisão, ele fala: eu tenho o exército mais forte do mundo, eu tenho os melhores aviões do mundo, eu tenho os navios mais fortes do mundo. Ele agora falou em Davos: eu tenho armas que vocês nem sabem o poder dessa arma. Eu fico olhando e falo: eu não tenho nada. Eu tenho um exército, a marinha, a aeronáutica, que muitas vezes não tem dinheiro nem para comprar bala para treinar. Então eu não quero fazer guerra armada com os Estados Unidos, eu não quero fazer guerra armada com a China, eu não quero fazer guerra armada com a Rússia, eu não quero nem com o Uruguai nem com a Bolívia. Eu quero fazer guerra com o poder do convencimento, com argumento, com narrativas, mostrando que a democracia é imbatível. O fato é que a criação desse Conselho de Paz, então, proposta por Trump, não foi aceita nem por aliados de longa data dos Estados Unidos, viu, Tiago? Esse é o caso de Espanha, Alemanha, Reino Unido e França. Volto com você. Pois é, e daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Matheus Dias volta já. Deixa eu perguntar para a Dora Kramer, nessa nossa discussão aqui. A Dora até dá um sorriso, né? Quando a gente fala sobre o presidente Lula, esses discursos dele. Eu queria te perguntar, são dois os pontos, né? Primeiro, quantas casas que ele está andando nessas críticas que ele faz a Donald Trump? E, em segundo lugar, o Brasil foi convidado para participar desse conselho. Talvez essa seja a resposta que o Brasil não vai aceitar? Pois é, eu estou achando isso com cara de recusa, né? Sabe aquela recusa sem dizer que está recusando? Porque hoje também o embaixador Celso Amorim, assessor especial para a área internacional e ex-chanceler, deu uma entrevista para o jornal O Globo nesse sentido, que o presidente Lula está falando, melhor gritando. Gente, só um parênteses, eu não sei porque que grita tanto o presidente Lula, todo o discurso que a gente está transmitindo dele aqui é uma gritaria sem tamanho, mas enfim. Então está tudo com jeito de que o Brasil vai recusar, procurando antes o respaldo dos países. Já
obtiveram respostas esses países que o Matheus citou. Nem sabia que o Reino Unido e a Alemanha já tinham respondido, porque até ontem eles estavam na lista dos que ainda não tinham respondido. França já havia respondido e Espanha respondeu hoje a recusa. Agora, veja quem não respondeu ainda: o Papa, porque o Trump convidou o Vaticano e o Papa também fez a egípcia, ficou ali calado, e o presidente Lula, o governo brasileiro, eu acho que até com bastante prudência, faz essa coisa, né? Não responde de imediato para não hostilizar, mas vai buscando o respaldo de outros países, e agora a gente vê, pelo conteúdo do discurso do presidente Lula, caminha para uma recusa, já se sente mais à vontade, amparado, para não ficar isolado nessa posição. Então, o Brasil está com todo jeito de que não vai participar, mas está deixando isso claro em gestos, e aí, enquanto essas recusas dos países vão esvaziando a importância e o papel desse conselho, também chamado de Clube do Trump. Ô Vilela, eu fico imaginando o vice-presidente Geraldo Alckmin ouvindo essas falas do presidente Lula, ele que negociou tanto a história do tarifaço. De que forma falas como essa estremecem a relação entre os dois países? Pois é, Thiago, parece aquela situação do advogado que orienta o cliente, e o cliente, quando vai dar o depoimento, fala tudo o contrário, né? É um pouco isso que o vice-presidente Geraldo Alckmin está passando, porque, de fato, o presidente Lula, ele, nessa sua fala de hoje, nesse evento do MST, ele acaba jogando por terra um esforço hercúleo que foi feito pela diplomacia brasileira, pelo vice-presidente, por determinados atores, para fazer com que a relação entre Brasil e Estados Unidos chegasse no patamar positivo que ela chegou agora, fosse revertida depois daquele episódio do dia 9 de julho de 2025, onde Donald Trump anunciou o tarifaço. Agora, uma situação como essa, não existe a menor justificativa para o governo brasileiro meter a colher, se posicionar de uma forma tão ácida contra o presidente americano. O Brasil não ganha absolutamente nada com isso. A gente não viu o presidente com a mesma ênfase, dentro do mesmo vigor no seu discurso, falar, por exemplo, da Venezuela, falar de outros casos. É extremamente seletivo esses discursos que o presidente faz. E isso acaba, em algumas vezes, prejudicando os interesses comerciais, econômicos do Brasil. Eu vejo que, nesse sentido, o presidente errou. E eu não tenho dúvida que as consequências do ponto de vista econômico e diplomáticos com certeza virão pela frente. A gente fechar nessa discussão aqui, você fala, o presidente fala alto, é porque ele está numa plateia que é o grupo dele, apoiadores, enfim. E aí ele aproveita já fazendo esse clima de campanha, como você bem vem ressaltando aqui na Jovem Pan. Ô, Thiago, não é falar alto, é berrar. O que me assusta, eu não estou entendendo, não era assim, todo discurso é uma gritaria como se não tivesse microfone, mas enfim, isso é só um ponto. O outro ponto é exatamente isso, que eu acho que é uma coisa importante, esse ponto do uso da máquina. Eu já soube disso, um clima lá no Tribunal Superior Eleitoral, em relação à presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, no sentido de que o tribunal, que pode agir de ofício, nesse caso, não se movimentar, passar ao largo dessa, primeiro, a campanha antecipada, porque é uma campanha sumida. Não sou eu que estou dizendo, não é você, Thiago, que está dizendo que o presidente está fazendo campanha antecipada, é ele que se coloca assim. E mais, quer dizer, eu acho que antecipada é o de menos dessa história, porque essa história de pré-campanha já virou uma balela, ninguém respeita mais o prazo, eu nem lembro mais como é que é, acho que é em agosto que começa a campanha oficialmente. A questão principal do ponto de vista legal, ético e moral é que isso é feito
com o uso da máquina pública. Meu Deus do céu, a lei da reeleição, ela diz claramente que é proibido, é preciso separar os chefes de executivo, erradamente, no meu ponto de vista, na reeleição, na emenda da reeleição, não foram obrigados a desincompatibilizar, deixar os cargos quando concorrem ao mesmo cargo, mas há lá uma exigência de que se separe de maneira muito, muito clara esses dois momentos, campanha fora do expediente, sem uso, na data certa, sem o uso dos instrumentos de Estado, e isso no início, quando começou a vigorar o Instituto da Reeleição, até foi respeitado, mas agora virou uma bagunça total, não há nenhum respeito. E a Justiça Eleitoral olha isso sem se mexer. E a oposição também não se mexe. Por quê? Porque os governadores que são candidatos fazem a mesma coisa, querem fazer o uso abusivo das respectivas máquinas administrativas e não querem provocar o TSE para que impeça o presidente Lula, para que eles também não sejam impedidos. Então, fica todo mundo fora da lei.